A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. E hoje, o Palavra de Fé, nós vamos falar sobre a paz, né? Eu quero compartilhar aqui em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. A palavra do Senhor nos fala assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Isaías já profetizava, né, a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. E aqui, né, ele falando, e um menino nos nasceu, né? E realmente essa palavra profética que Isaías profetizou se cumpriu. Porque Jesus cresceu, né? E ele cumpriu toda a promessa de Deus do reinado, né? Da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que o principado está sobre os seus ombros, né? Que ele iria vir para cumprir a vontade de Deus, né? Morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, para morrer pela minha vida, pela sua vida, para nos perdoar dos nossos pecados. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. E Jesus é tudo isso, meus irmãos. Jesus é tudo isso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas hoje eu quero abordar, como eu vou falar da paz, eu quero abordar, porque aqui nesse versículo fala que ele é o príncipe, Jesus é o príncipe da paz. E o que é a paz, né? Eu quero ler aqui também no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, a palavra nos fala: mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aqui está falando também da paz, que é um fruto do Espírito. Então, né? O que é a paz? O que é essa paz que nós sentimos? O que é essa paz que nós gozamos? A paz, né? Eu estou explicando para vocês entenderem que a paz é um fruto do Espírito de Deus. Por isso que, né, Jesus, ele veio trazer, ele é o príncipe da paz. Então Jesus não veio para fazer guerra, Jesus não veio para fazer contenda, Jesus não veio para dividir o reino, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Como príncipe do reino de Deus, ele veio para estabelecer o reino de Deus. E ele veio para trazer essa paz. Por isso que ele é o príncipe da paz. Por isso que o homem só encontra a verdadeira paz em Cristo. E como a palavra nos fala aqui que a paz é um fruto do Espírito, muitas pessoas, meus irmãos, confundem. Porque a paz verdadeira, ela procede do Espírito de Deus, ela procede de Cristo, ela vem de Cristo. Ela vem do Espírito de Deus e da promessa que Jesus veio. Jesus trouxe essa paz para nós. Ele venceu a morte na cruz do Calvário e ele nos determinou essa paz. Ele nos deu de graça essa paz. E muitas pessoas confundem. Muitas pessoas confundem um momento de lazer, um momento de descanso, um momento de paz na natureza. E eles confundem com a paz de Deus, é diferente. Por isso que a paz que o mundo vive é uma paz passageira, é uma paz momentânea. É uma paz falsa. Mas a verdadeira paz o homem vai encontrar em Cristo. Por isso que o homem, para alcançar essa verdadeira paz, ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque se a paz é um fruto do Espírito de Deus,
se eu não sentir a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo na minha vida, eu não vou gozar dessa paz verdadeira. Desse descanso. Porque a paz, ela nos faz o quê? Descansar em Deus. Confiar em Deus. Ontem mesmo eu falei que a fé é um fruto do Espírito. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma forma, a paz também. A paz é um fruto do Espírito. E quando o Espírito de Deus habita em nós, essa paz, ela entra no nosso coração. Ela frutifica na nossa alma. E ela nos faz descansar em Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, por falta da paz do Espírito de Deus, da paz da presença de Deus, dessa presença da paz no seu coração, muitas pessoas entram em desespero, entram em ansiedade, não conseguem dormir, diante dos problemas, das situações que surgem. As pessoas, o mundo hoje não tem paz, meus irmãos. O mundo não tem paz para oferecer para as pessoas. Essa paz que o mundo prega, essa paz que o mundo vive, é uma paz passageira, momentânea. É uma alegria momentânea, é uma paz momentânea. É uma paz falsa, mentirosa, enganosa, que ilude as pessoas. E como a palavra nos fala aqui, né? Continuando aqui, a palavra de Deus nos fala, aqui no livro de Filipenses, em Filipenses 4:7, a palavra do Senhor nos fala assim, ó, Filipenses 4:7, olha o que a palavra de Deus nos fala, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Então, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quem que é essa paz que excede todo o entendimento? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Porque Jesus expressou na cruz do Calvário esse sentimento de amor pela minha vida, pela sua vida. E Ele deu a sua vida. Por isso que excede todo o entendimento. Não tem como explicar esse amor que Jesus expressou na cruz do Calvário. E é a paz de Deus que veio através de Cristo. Jesus trouxe essa paz para nós, essa paz de Deus. É por isso que nós somos gratos ao Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Nós somos gratos a Deus por ter enviado o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E essa paz, ela reina dentro de nós, meus irmãos. Não é uma paz passageira. Não é uma paz momentânea. Ah, hoje eu tenho paz, amanhã eu não tenho. Não, essa paz é contínua. Todos os dias eu gosto dessa paz. Enquanto o Espírito de Deus está presente na minha vida, essa paz está presente na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está à procura de paz, meus irmãos. Mas as pessoas estão procurando nas coisas erradas. Enquanto o homem procurar nas coisas erradas, enquanto o homem não entender que a paz verdadeira está em Jesus, que o homem precisa alcançar uma experiência com o Espírito Santo de Deus, para sentir esse gozo, essa paz, essa alegria verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a paz verdadeira. E a palavra do Senhor nos fala aqui, ó, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele permanece em nós. O Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida todos os dias. E ele guarda, o Espírito Santo nos guarda. O Espírito Santo conserva a nossa vida em paz. O Espírito Santo nos protege. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Meus irmãos,
Por isso que o nosso coração, ele se conserva em paz. A nossa mente se conserva em paz. Porque nós somos guardados, protegidos. Todos os dias nós vemos o livramento de Deus, a proteção de Deus. Quantas pessoas têm vivido um inferno na sua vida? Vivido uma vida de desilusão, de desgosto, de angústia, de depressão. Por quê? Porque não querem abrir o seu coração para Cristo. Endurece o coração para a palavra de Deus. Não abre o seu coração à voz do Espírito Santo, não ouve a voz do Espírito Santo. Não é sensível à voz do Espírito Santo. Mas hoje eu quero profetizar na tua vida que através dessa palavra você venha abrir o seu coração, abrir a sua alma para sentir essa paz, esse gozo, essa paz verdadeira. Essa paz verdadeira quer reinar na tua vida e quer transformar a tua vida. Deus tem poder para transformar qualquer situação, meus irmãos. Jesus, ele tira o fardo. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo e o fardo de Jesus é leve. Por isso que nós sentimos esse gozo, essa paz. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala: guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso sentimento é guardado. Quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, têm tido, está com a sua, com o seu emocional abalado, com o seu psicológico abalado, com a sua mente perturbada. E hoje o Senhor quer conservar os seus sentimentos, a sua vida sentimental, a sua vida familiar. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele quer atingir os sentimentos da pessoa, porque ele sabe quando ele toca lá na ferida, ele vai lá no sentimento, lá naquilo que machuca a pessoa, ele consegue tirar a paz da pessoa. E é aí que é o segredo, meus irmãos. Deus, ele cuida dos nossos sentimentos. Ele cura as nossas feridas. Ele cura as nossas mágoas. Ele coloca no nosso coração um sentimento de perdão, um sentimento de amor, um sentimento de comunhão uns com os outros. É por isso que nós perdoamos uns aos outros. É por isso que nós temos esse coração perdoador. E nós decidimos, nós determinamos que nós vamos viver em paz. Mesmo que as pessoas não queiram viver em paz conosco, mas nós determinamos que nós vamos se conservar em paz, nós vamos viver em paz. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, a palavra de Deus nos diz em João 11:14, Evangelho de João 11:14, a palavra do Senhor nos fala assim: em João 14:27. Em João capítulo 14, versículo 27, a palavra do Senhor nos fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, deixo-vos a paz. Jesus quer deixar a paz no seu coração através dessa palavra, meus irmãos. E ele não nos dá a paz como o mundo nos dá. Por isso que a paz de Deus, ela é a paz que procede do Espírito de Deus. O inimigo tenta enganar muitas pessoas dizendo: não, ele é um enganador, meus irmãos. É a paz mentirosa, é a paz passageira, é a paz que ilude, que engana. Mas muitas pessoas têm sido enganadas com essa paz passageira. E depois se desilude, se decepciona, se ilude. Mas a palavra está aqui: Jesus disse, deixo-vos
a paz. Então a paz vem de Cristo. A paz vem do Espírito de Deus. Quando o homem aceita Jesus, imediatamente o Espírito Santo vem sobre ele e esse fruto nasce no seu coração. Por isso que é importante, o homem precisa aceitar Jesus. Quando ele aceita o dono da paz, o Espírito Santo imediatamente vai vir sobre a tua vida. E essa paz vai nascer no seu coração. E não vos dou como o mundo as dá. Então, o mundo não tem nada para dar para as pessoas, não tem nada de bom para dar para as pessoas, meus irmãos. Esse mundo jaz o maligno. Então, nós temos que discernir e entender isso. Que a verdadeira paz nós encontramos em Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, não se turbe o vosso coração. Então, quando você aceitar essa paz, quando você aceitar Jesus, e essa paz vai nascer no seu coração através do Espírito de Deus, que é o fruto do Espírito, você agora não vai não se turbe o vosso coração, é não se atribular, é não viver atribulado. Quantas pessoas têm vivido atribulado? Cheio de tribulação. Mas, meus irmãos, quando o homem goza dessa paz, por mais que nós vivemos lutas, dificuldades, mas nós nos conservamos em paz. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós vamos vencer. Porque Ele nos dá a direção da vitória. Ele nos guia aonde nós devemos caminhar para alcançar a vitória. Nem se turbe, nem se atemorize. Então, nós não devemos temer. Nós não devemos temer, por quê? Porque o que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Meus irmãos, o homem, quando ele aceita Jesus, ele só recebe bênçãos. E é isso que eu quero profetizar na tua vida. A paz em Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, que você venha receber essa paz, e que você que está atribulado, passando por luta, que você venha sentir essa paz na tua vida, essa alegria, porque Jesus, Ele tem essa paz verdadeira para te conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, né? Mais palavra de fé, e todos os dias nós vamos compartilhar uma palavra de fé, para que você venha alimentar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você ainda que não, né, se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, deixe o seu like, assine o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos, para que assim o nosso canal venha crescer para a honra e para a glória do nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.